Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Enzo aqui pra gente continuar os nossos slides, né? O nosso JEDzinho sobre as estabilidades provisórias, tá, pessoal? E hoje, nesse JED, né? Nessa gravação, a estabilidade do empregado acidentado, membro do Conselho Nacional da Previdência Social, membro do Conselho Curador do FGTS, diretores de cooperativa, membro da Comissão de Conciliação Prévia e decorrentes de instrumento normativo, né? Acordo coletivo de trabalho e contrato coletivo de trabalho. Lembro que a presença desse GED que está sendo gravado, ela será dada ao final, ok? Vou deixar o QR Code para que você possa escanear e responder o formulário. Também vou deixar o link na descrição, tá bom? Claro, você não vai apenas responder o formulário, você vai colocar uma palavra-chave, né? E eu vou dizer no decorrer da gravação qual vai ser essa palavra, tá? Primeira coisa é a gente vai falar sobre a estabilidade provisória do empregado acidentado, tá bom? A estabilidade provisória do empregado acidentado, ela tem disciplina lá na lei 8.013, tá bom? Mas antes da gente iniciar, a gente vai verificar que existem alguns pressupostos para que a pessoa, né, adquira, consiga ter essa estabilidade do empregado acidentado. Uma delas é a percepção do auxílio doença acidentário. E aí a gente já vai logo de cara diferenciar, né, o auxílio doença comum, o auxílio doença acidentário e o auxílio acidente, tá? Auxílio doença comum, ele vai ser concedido ao segurado que ficou incapacitado por motivos alheios à sua atividade laborativa, como por exemplo uma pneumonia, uma fratura adquirida na pelada, disputa com os amigos no final de semana, por exemplo. O auxílio doença acidentário, ele vai ser o auxílio doença acidentário, benefício concedido ao segurado que ficou mais de 15 dias incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente de trabalho ou doença ocupacional. E o auxílio acidente é aquele de natureza indenizatória, pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho. Então, o que é que a gente precisa observar? Primeiro, para, né, um dos pressupostos, como a gente já comentou, é a percepção do auxílio doença acidentário, tá bom? Auxílio doença acidentário, gente, você vai precisar, né, se afastar por mais de 15 dias consecutivos, tá bom? E aí vai contar a partir desse 16º dia do afastamento, tá? Vou logo mostrar para vocês aqui os 59 e os 60 e a lei. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. O auxílio doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade, e no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade, enquanto ele permanecer capaz. Se aqui, por exemplo, é no caso do auxílio acidente, né, uma sequela permanente. E aí, a gente precisa verificar o que de fato vai ser um acidente de trabalho. E aí, o acidente de trabalho, gente, vai ser muito caracterizado ali pelo tempo que você tiver à disposição da empresa, tá? A serviço, a exercício do seu trabalho, da sua empresa. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico, tá? Ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte
ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais para a proteção e segurança da saúde do trabalhador. Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir normas de segurança e higiene do trabalho. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Cabe, né, ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho e Previdência Social fiscalizar os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão, né, esse cumprimento. Consideram-se acidente de trabalho, doença profissional, assim entendida ou produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante na respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, né, constante da relação mencionada no inciso 1, e não são consideradas como doença do trabalho. Muito importante. Doença degenerativa, inerente a grupo etário, a que não produzem incapacidade laborativa, claro. A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comparação e que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Equiparam-se também ao acidente de trabalho. Gente, esse artigo 21 é muito importante, ó. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de ato de agressão, sabotagem, terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, negligência ou imperícia, ato de pessoa privada do uso da razão, incêndio, inundação e outros casos fortuitos, doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da atividade, acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e no horário de trabalho, na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa, gente. É muito importante, hein? É o que geralmente é cobrado. Na prestação espontânea de qualquer viagem à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. C, ó, poxa, esse C aqui é batata. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independente do meio de locomoção, utilizando inclusive o veículo de propriedade do segurado. Esse D, a linha D, então, ó, no percurso de residência para o local de trabalho, ou deixe para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive de propriedade segurada. Então, sim, está se deslocando para o seu trabalho, você sofre um acidente, sim, será considerado, né, desde que você passe, né, tenha, né, uma perda, uma dificuldade, né, total, parcial, enfim, e você receba o auxílio, fique mais de 15 dias, você vai ter a estabilidade, tá bom, gente? Ó, nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho, tá bom? No exercício do trabalho. Não é considerada agravação ou complicação de acidente de trabalho a lesão que, resultante de acidente ou de outra origem, se associe ou se sobrepõe às consequências da anterior. Tá? Então, muito importante esses artigos. Tá? Tem também aqui, ó, falando um pouquinho sobre a perícia do INSS, ó.
E o 22 aqui que é bem legal. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências aplicada e cobrada pela Previdência Social. Bom, gente, nós temos súmulas também muito importantes a respeito desse, a 378 e a 371, tá? 371, gente, ela diz aqui, ó, aviso prévio indenizado, efeito de superveniência de auxílio-doença no curso deste. A projeção do contrato de trabalho para o futuro pela concessão do aviso prévio indenizado tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso da concessão de auxílio-doença, no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário. Então, tem que expirar o benefício previdenciário para se concretizar os efeitos da dispensa. E aí aqui a súmula 378, ó, é constitucional, artigo 118 da lei que a gente estava vendo, né, 8.213, que assegura o direito à estabilidade provisória por um período de 12 meses, tá? Estabilidade vai ser de 12 meses, após a concessão do auxílio-doença ao empregado acidentado. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada após a despedida, doença profissional que se guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória do emprego decorrente do acidente de trabalho, tá? Então, contratados por tempo determinado gozam da estabilidade do empregado acidentado, tá? Então, empregado acidentado, cheque, foi. Ok. Vamos agora para o membro do Conselho Nacional de Previdência Social, tá? O Conselho, né, Nacional de Previdência Social, gente, é um órgão superior de deliberação colegiada, tá? Ele possui uma participação quadripartite. Quem participa dele? O governo, os trabalhadores, os empregadores e os aposentados, tá? Na mesma lei, ó, ui, saúde. Na mesma lei, tá bom? Que fala lá do empregado acidentado, lá no artigo 3º fala também do membro do Conselho Nacional de Previdência Social. Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como os membros 6 representantes do governo federal, 9 representantes da sociedade civil, sendo 3 representantes aposentados e pensionistas, 3 representantes dos trabalhadores em atividade e 3 representantes dos empregadores. Os membros do Conselho Nacional e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Aí tá falando sobre a reunião, convocar a reunião extraordinária. As ausências ao local de trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividades decorrentes das atividades do Conselho serão abonadas, computando-se como jornada efetiva trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Não vai sofrer nenhum desconto quando estiver ausente do seu trabalho em virtude das atividades decorrentes de ser conselheiro, né? Aos membros do Conselho Nacional da Previdência Social, enquanto representantes dos trabalhadores em atividades, representantes dos trabalhadores, lembrem, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através
de processo judicial, tá? Então, serão nomeados pelo presidente da República, mandato de 2 anos, permitida a recondução uma única vez, indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Mandato, a estabilidade, né, vai até 1 ano após o término do mandato. Tá? Vamos agora para a estabilidade provisória do membro do Conselho Curador do FGTS, tá bom? Tá lá 8.006, né? Ele que vai lá e reger, tá? Eu aperto também já. Nesse caso, né, vai ser um colegiado tripartite, tá bom? Representado pelos trabalhadores, empregadores e representantes do governo federal. Vão ter 24 conselheiros, tá? Serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. O mandato também vai ser de 2 anos, permitida a recondução uma única vez. A estabilidade vai durar até 1 ano após o término do contrato e ela vai ter estabilidade tanto os efetivos quanto os suplentes. Aí aqui, né, ó, falando sobre o FGTS, o que é que se constitui, a gente vai dar uma olhada lá pro final. O F do curso, né? O FGTS será regido pelas normas e diretrizes estabelecidas por um conselho curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais. Tá? A presidência do conselho curador será exercida pelo ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social ou representante por ele indicado. Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores, seus suplentes, serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais, serão nomeados pelo Poder Executivo, terão mandato de 2 anos e podendo ser reconduzidos uma única vez, vedada a permanência de uma mesma pessoa como membro titular ou como suplente de forma alternada, como titular e suplente, por período consecutivo superior a 4 anos no conselho, tá? E sobre a reunião. Bom, bem interessante também essa estabilidade do membro do conselho curador do FGTS. Em relação aos diretores de cooperativa, é necessário a gente entender primeiro o que é uma cooperativa, né? Uma cooperativa, gente, ele basicamente ela vai ser uma sociedade que as pessoas físicas, né, e aí pelo menos pessoas físicas, vão se juntar, vão se unir e vão trabalhar em cooperação, numa ajuda mútua, para que juntas elas consigam alcançar alguns objetivos econômicos, sociais, que não conseguiriam sozinha, né? Então, por exemplo, conseguir fazer uma compra, por exemplo, sumo mais barato e tal. Então, é possível, né, essas pessoas físicas se juntarem, beleza? E aí tá na Lei 5.764, tem alguns artigos que vão falar sobre isso e principalmente, tá, uma OJ e vai ser fundamental para essa estabilidade, porque vou já logo para ela de cara, porque o suplente, tá? O suplente eleito, né, diretor de cooperativa, ele não possui estabilidade, tá? Então, o artigo 55 da Lei 5.764/71 assegura a garantia do emprego apenas aos empregados eleitos diretores de cooperativa, não abrangindo membros suplentes, não estão abrangidos pela estabilidade diretores de cooperativa, tá? E aí vamos aqui, ó. Os órgãos de administração, né, ó. Os empregados de empresas que sejam eleitos diretores das sociedades cooperativas pelos mesmos criados gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo artigo 543 da CLT.
tá? Tem o artigo 47 também. A sociedade será administrada por uma diretoria ou conselho de administração, composto exclusivamente de associados eleitos pela Assembleia Geral, com mandato nunca superior a 4 anos, sendo obrigatória a renovação de no mínimo 1/3 do conselho de administração. E mais uma, quase, não é o por fim ainda, a pessoa que foi eleita, né, membro de conciliação prévia, né, membro de comissão de conciliação prévia. Tá lá na CLT, lá no 600 vamos dar uma olhada lá. A comissão instituída no âmbito da empresa será composta de no mínimo 2 e no máximo 10 membros, tá? Observará as seguintes normas. Eu só ler aqui os 625. As empresas e os sindicatos podem instituir comissões de conciliação prévia de composição paritária, com representantes dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar conflitos individuais do trabalho, tá? E aí, voltando para 625, a metade de seus membros será indicada pelo empregador e a outra metade eleita pelos empregados. Lembre, pelo empregador não vai ter estabilidade. Em escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato da categoria profissional. Haverá na comissão tanto suplentes quanto forem os representantes titulares, tá? O mandato de seus membros titulares e suplentes é de 1 ano, permitido a recondução. É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da comissão de conciliação prévia, titulares e suplentes, até 1 ano após o final do mandato. Né? Então, até 1 ano a estabilidade, salvo se cometerem falta grave. O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa, afastando-se das atividades apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo ou despendido nessa atividade. Tá bom? Então, mínimo 2 e 10 membros no máximo. Metade vai ser indicada pelo empregador e a outra metade eleita pelos empregados. Mandato de 1 ano, permitida a recondução. Representantes dos empregados, né, que vão ter essa estabilidade, lembrando, abrange os titulares e suplentes, e a estabilidade vai até 1 ano após o final do mandato. E, agora sim, para a gente finalizar, a estabilidade decorrente de instrumento normativo, acordo coletivo ou contrato coletivo de trabalho. Tá lá no artigo 7º da Constituição, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Gente, algumas categorias, né, enfim, lutam e buscam, né, justamente a partir dos acordos coletivos ou dos contratos coletivos, alguns benefícios e algumas estabilidades, tá? E aí, professores, por exemplo, tem algumas coisas relacionadas a isso, mas não é algo de maneira geral ali que eu vê no dia a dia, na prática, de uma maneira mais rotineira, costumeira, tá bom? E aí, aqui, agora, a gente encerra as nossas estabilidades provisórias, tá bom? Vimos aí nesse GED a estabilidade do empregado assentado, membro do Conselho Nacional da Previdência Social, membro do Conselho Curador do FGTS, diretores de cooperativa, membro da Comissão de Conciliação Prévia e decorrente de instrumento normativo, seja, né, estabilidades que venham do acordo coletivo de trabalho ou do contrato coletivo de trabalho, tá bom? E aí, claro, né, você não pode deixar de pegar a sua presença, caso você tenha de vídeo, esse GED. Para pegar a sua presença, basta você escanear esse QR Code ou clicar no PDF quando tá, ou então clicar no link que está aqui abaixo na descrição, tá bom? A palavra-chave vai ser paralelepípedo, tá bom? Palavra-chave para vocês digitarem lá vai ser
paralelepípedo. Obviamente, se você digitar outra palavra, a sua presença não vai ser computada. Tá bom, pessoal? É isso. Um forte abraço. Estudem para a prova, tá bom? Contem conosco e tirem suas dúvidas. Não deixem para a última hora, tá bom? Forte abraço e até mais.